dia 19 de novembro. Fernando Arcanjo, que hoje vai conversar com a Marilise Diniz, ela que é pedagoga, pós-graduada em Gestão Escolar e Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e também é diretora da Maple Bear Penedo. Eles vão falar sobre a importância da educação bilíngue, os desafios do desenvolvimento e aprendizagem na infância e também o que a Maple Bear Penedo está oferecendo aí de diferencial para o futuro dos estudantes da nossa região. Você acompanhando no rádio, bom dia. Você que está também na internet, sintonizado e conectado com a Real e assistindo, vendo e ouvindo pelo YouTube. O nosso canal é o Real FM 939. Fernando Arcanjo, bom dia. Fabrício Abud, muito bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Marilise, seja bem-vinda ao Arcanjo Entrevista, é um prazer tê-la aqui. Falar de um tema tão atual, mas eu queria saber, a pedagogia em tempos de IA, a pedagogia em tempos de novas profissões, a pedagogia em tempos de tantas mudanças no mundo, como é que está? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, assim, a pedagogia, a gente se questiona, né? Pedagogia, a escola, as profissões do futuro. Então, assim, no meu entendimento, o saber humano, o conduzir as situações, eu acho que ele vai ser sempre insubstituível, né? Então, assim, a gente tem que, ainda assim, pensar nessa educação para os nossos alunos, em como a gente vai preparar as crianças para o futuro, né? Considerando tudo isso, com certeza. E me diz uma coisa, o volume e a facilidade, as informações, é positivo ou negativo? Eu acho que tudo tem seus dois lados, viu, Fernando? Eu acho que é positivo no sentido de como as crianças hoje, elas despertam mais para isso, mais rápido. Só que tudo aquilo que é em excesso, talvez ele possa ser prejudicial em algum momento, né? Então, eu acho que cabe à escola fazer o uso desses recursos da melhor forma possível e, assim, também mostrar para as crianças como fazer o uso dessas tantas informações, porque em meio a isso a gente tem também informações que não são confiáveis, fake news, mentiras. Então, como mostrar para essas crianças, para esses jovens, o uso, ou saber identificar a informação que é verdadeira, que é fidedigna, né, que pode ser usada. Ou seja, dos tempos da famosa Barça, aquilo você tinha certeza que era verdade. Sim. Hoje a Barça nem deve ter um aplicativo, ou nem existe mais. Como que os pais se posicionam em relação a um mundo de tantas inverdades e hoje, antigamente você falava, subia no banquinho na praça e falava. Hoje todo mundo fala o que quer. Como que a gente consegue filtrar isso sem limitar as crianças? Porque não adianta você proibir. Não vai acessar. Se você fizer isso, eu acho que a tendência é provocar mais desejo ainda. Sim. Como posicionar a cabeça das crianças para esse mundo atual a nível de informações? Sim, a gente fala que é a base do diálogo, né? O diálogo, ele é tudo. Então, eu acho que tem que ter essa comunicação com as crianças, com os filhos, no sentido mesmo de orientar. Então, posso dizer o que ele vai assistir, o que não vai assistir. Eu acho que fazer bom uso das classificações indicativas, que elas têm um sentido, um propósito para isso. Então, qual a classificação indicativa? Vamos ver aqui, vamos negociar o tempo de exposição e os cuidados mesmo que a criança e o jovem precisam ter, né? Ou seja, o acompanhar seu filho nunca vai sair de contexto, nunca vai ser uma coisa desatualizada. De jeito nenhum. Mesmo os adolescentes, né? E, na verdade, eu acho que hoje os adolescentes, a faixa etária dos adolescentes são aquelas que mais demandam, assim, esse acompanhamento, essa supervisão, com certeza. E me diz uma coisa, a forma de ensinar hoje em dia, vamos falar de áreas que, vamos entrar um pouco na IA. Tudo que é cálculo, tudo que são fórmulas, você acha que ele vai encurtar na graduação acadêmica, vai ficar a mesma coisa? E na área de humanas, qual o movimento que está tendo hoje em dia de ensino, da forma de ensinar, falando de crianças? Hoje a gente vê assim, né, Fernando? Existe o ensino... A gente brinca que a escola, quando a gente pega uma foto, uma imagem de escolas, a escola é a mesma do século passado. Se a gente for pensar assim, carteiras enfileiradas, a lousa lá na frente, o professor, esse professor que está ali... O bagunceiro, o Caxias, a mesma coisa, isso não mudou. Explicando ali na frente, a criança, o aluno recebendo muito passivamente esse conteúdo.
A gente hoje, né, através dos estudos, nós entendemos que isso já não funciona mais, exatamente pelo que você falou. Se o mundo lá fora está tão globalizado, tão cheio de informação, eles têm o acesso, a criança ficar ali restrita, sentar na sala de aula e ouvir o professor falar, isso já não funciona mais, já não tem mais sentido, né? Então é onde surgem mesmo mais bagunceiros, mais perfis nesse sentido. O que a gente entende hoje como escola? E lá na Maplebear a gente trabalha muito dessa forma. Pegando ali a metodologia canadense de ensino, essa base, essa experiência, é, na verdade, ter e trazer um ensino com mais protagonismo da criança. Então, ela vai se posicionar, ela vai trabalhar muito ativamente, ou em pequenos grupos, ou se apresentando. Então, dessa forma, ela desenvolve habilidades que são essenciais para esse futuro, que é saber liderar, saber conduzir uma conversa, saber se posicionar, criatividade, senso crítico. Então, é isso que a gente quer para o futuro, né? Isso se sobrepõe a IA, ou cálculos, ou o que quer que possa vir num curso, numa faculdade, que é a tal da inteligência emocional, saber lidar com os desafios aí que vão surgindo, né? Independente dos conteúdos. Ou seja, nessa metodologia, o decorar não é tão importante quanto você pensar. Não, né? A gente fala assim, ó, o decorar, o memorizar, ele é uma habilidade de pensamento muito simples. É como se fosse uma pirâmide, a gente estivesse na base dessa pirâmide. Existe, faz parte, só que o quanto que a escola está desenvolvendo outras habilidades de pensamento, a analisar, refletir, discutir. Então, sim, quando a gente tem uma metodologia que só fica ali no decorar, vamos decorar uma tabuada, vamos decorar uma fórmula e aplicar numa prova. Aquilo é muito memória de curto prazo. A gente usa, né, nós mesmos na nossa educação, a gente vai lembrar disso. Usei numa prova e depois nunca mais... É verdade. Não lembro, já não sei mais. Se você me perguntar hoje, eu não vou saber. Quando a gente trabalha essas outras habilidades, críticas, pensamento, elaboração, interpretação, isso já requer uma memória de longo prazo. Isso vai já para a vida. Tudo bem, você está falando da ponta, a criança no início do aprendizado. Mas isso, para o sistema que nós temos hoje, que é Enem e vestibular, como que a coisa se desenvolve com esse objetivo? Porque ainda isso vai existir por muitos anos, imagino eu. Não vai, a graduação, apesar que eu acho que a tendência da graduação ela é ficar um tempo mais curto e quase que, não vou dizer que não vai deixar de existir. Eu acho que o futuro da graduação é mais para o networking do que para aprendizado. Porque hoje você faz um treinamento hoje de 6 meses, 1 ano, você tem ali as fontes na sua mão. 2 perguntas. Essa é a metodologia da Maplebear para as formas de acessar as graduações hoje. Como que ela funciona e o que você... como você vê o futuro da graduação? Se vai ser o mesmo tempo, para onde que ela vai? Olha só, a gente está falando, né, dos vestibulares, do formato de prova que a gente tem hoje. Esses formatos ainda hoje, atuais, é um formato muito de ali, ler a questão, pensar e responder, né? Só que existe já uma tendência de mudança no formato do Enem, o Enem está mudando, existe uma tendência de mudança do formato dos vestibulares. Então a gente não pode falar assim agora, eu acho que é precoce falar que vai ter uma mudança muito radical em graduações e como funciona lá no futuro. Mas eu acredito que a forma como essas graduações vão acontecer, isso vai mudar. Porque é isso, o conhecimento hoje a gente percebe que ele não fica restrito ali à figura só do professor numa sala de aula nesse contexto. O conhecimento precisa dessa figura mais experiente, no caso o professor, sim, para conduzir esses caminhos dessa aprendizagem. Então, acho que vai ser um curso assim com muito mais aberto, muito mais de usar outros espaços, muito mais aliado à tecnologia, um ensino talvez híbrido, um caminho que eu vá buscar o professor como um mentor, né? Então, esses cursos eu acho que vão mudando a sua forma, a sua estrutura, tá? Mas o conhecimento, buscar conhecimento, isso é uma coisa do indivíduo, isso não vai cessar. Sem o conhecimento a gente não consegue fazer nada. Porque se a gente for analisar, pelo menos na minha época, esse processo de vestibular é uma tortura. É cursinho, fica sem dormir e decora aquele tanto de coisa. E vai naquele dia único, você chega naquela pressão. Se você tem alguma ansiedade, você joga tudo por água abaixo. Ou às vezes a pessoa estudava o ano inteiro, chegava lá, dava um desespero, esquecia tudo. Isso.
Isso tá dessa maneira ainda? Sim, ainda existe, né? A gente viu agora recentemente o Enem, a questão da organização de tempo e às vezes um atraso, os jovens chorando ali no portão porque não conseguiu entrar. É muito frustrante, você fala isso mesmo, a gente estudou um ano inteiro, se esforçou, se dedicou para chegar lá e de repente dá o famoso branco, eu não consegui desempenhar e performar, né? Então, fica restrito, como você disse, a um único momento e isso é uma judiação, porque não representa aquele único momento, aquela prova, o que aquele jovem sabe, o potencial que ele tem. Por isso que essas formas de ingresso em universidades, em cursos, elas têm que ser revistas mesmo, né? Lá fora é muito uma entrevista, é muito análise de currículo. Então, como que esse jovem foi ao longo da vida dele acadêmica, valoriza-se muito serviços comunitários. Então, a gente vai para um outro olhar de o quanto a gente está preparando emocionalmente esses jovens. Porque também, ainda que a prova seja nesse formato, será que ele está emocionalmente preparado para enfrentar esse desafio? Então, se ele está emocionalmente preparado, ele vai conseguir se autorregular, ele vai conseguir, na medida do possível, manter a calma, uma certa tranquilidade para colocar naquele momento único ainda o que ele sabe, né? E outra coisa, em relação à família, porque a gente vem de tempos que o meu sonho é meu filho fazer medicina, meu sonho não sei o quê. O que eu vejo hoje são jovens muito mais libertos dessa questão do sonho dos pais para os filhos. A preparação que vocês fazem é uma preparação mais ampla para essa criança ter as suas vontades e ela mesma identificar as suas habilidades, ou os pais vão enxergar as habilidades dessa criança também no processo de vocês? Uhum. Lá na Mapleberry Penedo, a gente acredita muito nessa relação de parceria, né, da família com a escola. Então, eu acho que, assim, existe a expectativa de nós, enquanto pais, do que a gente espera para os nossos filhos, mas, assim, muito acima disso tem que estar a felicidade. Então, isso faz dessa criança, desse jovem, isso vai deixá-lo feliz. E também, assim, trabalhar nessa parceria de que a gente mesmo, nós mesmos, tomamos decisões, fazemos escolhas e, às vezes, vivenciando aquilo, entendemos que aquilo não é o que a gente queria, não é o que a gente esperava e que está tudo bem seguir um novo caminho. Então, acho que é uma mudança mesmo de mentalidade, de olhar para essa criança, para esse jovem e entender que ele precisa estar feliz e motivado. Quando estamos felizes e motivados, a nossa produção aumenta, isso é comprovado em qualquer empresa, em qualquer emprego. Sim. Você feliz, motivado, você desempenha melhor, você performa melhor, né? Dizem que um dos diamantes da vida é quando você consegue conciliar a sua profissão com o que você gosta. Assim. Isso é meio caminho para a felicidade. Com certeza. Aqueles testes vocacionais, isso existe ainda? Existe. E isso realmente tem lastro, é confiável, é possível você identificar se uma pessoa é para humanas, para exatas? Sim. Sim, é uma área, ainda existe uma área da psicologia e, assim, direciona, sabe? Mostra, assim, caminhos, possibilidades. Muitas vezes o jovem que está indeciso, não sei o que fazer, não tenho ideia, o teste vai mostrar assim, olha, você tem mais habilidade para isso, aqui está me mostrando que você tem mais afinidade com isso, talvez você possa, não é nada assim também, estanque, fechado. Não é cálculo, 2 mais 2 é 4, não é nada disso. Não, você pode se dar melhor, pode ser que você se identifique com essa ou com aquela área, então é um apontamento, assim, um direcionamento para o jovem e a família traçarem esse caminho. Essa questão vocacional, você acha que surge em qual idade? Na idade que vocês alfabetizam as crianças? Ou você acha que surge na adolescência? Uhum. É um caminho ali, né? Um caminho longo, esse processo muda. Mas já dá para saber, ao longo assim, do tempo. qual a tendência da criança já? Essa criança ela tem uma tendência para esse caminho. É Sim. possível? Na infância ali, a gente consegue identificar habilidades. Então, é muito a forma como a gente trabalha lá na Mapleberry Penedo. As crianças, todos nós temos habilidades e temos áreas que vamos ter mais dificuldade. Então, é isso, assim, as áreas de habilidades, as áreas que as crianças têm mais facilidade, possivelmente podem ser o indicativo do caminho que eles vão seguir. Se é mais área de linguagem, se é mais a área, né, de exata, se é mais a área artística. Então, a gente tem esse olhar, assim, mas eu acho que comparando com a adolescência, é um caminho. Na adolescência,
adolescência tudo muda, a gente se torna muito influenciado pelo meio, pelos pares, então existe ali muita coisa acontecendo no período da adolescência que isso pode mudar, né? Por isso que as escolas têm que se preparar, e a Mipuber tem isso, quando chega lá na fase do ensino médio, 9º ano, já se começa o que a gente chama de projeto de vida. Então é muito esse trabalho, como se fosse uma matéria, da escola, para as pessoas entenderem, no qual o jovem vai entrar em contato com ele mesmo. A gente fala que o autoconhecimento, ele liberta. Então, ele vai, por alguns momentos ali na rotina, se voltar para ele mesmo, né? Deixar um pouco de lado essa coisa de conteúdo e aí entendendo quem ele é e o que ele quer para a vida dele. Isso é muito bacana porque ajuda nessa escolha futura aí. E qual os principais diferenciais da metodologia de ensino de vocês e como que vocês triangulam o entendimento dos pais em relação a isso aí? Tipo assim, confia nesse método que vai dar certo. Tipo, sair do trivial, sair do convencional. Sim. Como é que é esse trabalho de você chegar é um 360 o sistema de vocês em relação ao convencional? Me explica um pouco como é quais são, o que acontece quando a criança chega lá, o que é diferente, se ela vem de um outro processo, o que muda? Nós entendemos a escola e eu acho que é interessante isso para os pais, né? Como nós somos educados numa outra forma de ensino, ali que é aquela que eu falei, enfileirado, não podia falar, fica quieto, né? O aluno quieto era o aluno tido como o aluno, um bom aluno, era uma coisa muito passiva, a gente ficava ali muito passivamente. Isso preparava as pessoas muito mais para a execução. O que a gente quer hoje, né? Líderes, pessoas líderes, né? Os próprios pais, assim, imaginam seus filhos líderes em algum momento. É o líder de uma empresa, é o líder de uma comunidade, é a pessoa que está ali conduzindo, é um empresário, é um investidor. Essas pessoas precisam ter habilidade de liderança. Passivamente ali sentado numa carteira, só recebendo informação, você não desenvolve essas habilidades. Então, é um trabalho, assim, com os pais, sim, de mostrar esse diferencial, essa mudança. Como que eu quero preparar? Então, é o que eu falei, assim, os alunos vão aprender a pensar, né? Vão aprender a elaborar as coisas, vão trabalhar em conjunto. O professor, ele transmite, ele tem um conteúdo, obviamente, que ele vai transmitir, mas ele é um mero, assim, condutor. Então, ele vai induzindo, assim, as crianças, os jovens a explorarem aquilo. Eles vão fazer tudo muito assim no concreto, experimentando. Então eu vou fazer uma experiência, então eu quero fazer, não sei, ali uma receita. Eles vão fazer a receita colocando a mão na massa, e aí nessa receita eles vão ter que trabalhar a habilidade de leitura, que é ler aquela receita, quais ingredientes vêm. Naquela mesma receita está trabalhando habilidades matemáticas, medidas, né, mls, gramas. E ainda assim, o gênero textual, por exemplo, a receita é um tipo de gênero textual que segue um padrão. Ou seja, o princípio didático de você aprender a matemática ou qualquer outra matéria é o mesmo. Só a forma de chegar à abordagem, o entendimento, que ele é mais amplo e mais não tão metódico, vamos dizer assim. Sim. Porque percebe que essa receita, né, parece algo simples, mas olha o quanto de coisas que traz ali. Então, traz sentido para a criança, né? Eu estou fazendo algo que tem sentido na minha vida lá fora, que não é só ficar sentado. Eu estou fazendo, vamos fazer uma receita em conjunto, tá bom? Então, vamos trabalhar habilidades de colaboração. Você vai me ajudar, eu não consigo, às vezes, fazer sozinho. Um que está cuidando de uma coisa, o outro que está cuidando de outra. Então, assim, colaboração, liderança, saber trabalhar em equipe. Então, dessa forma, a gente está colocando a criança no centro do processo mesmo, né? O aluno, o jovem. Então, ele vai aprender fazendo e o professor está ali, auxiliando, acompanhando, conduzindo esse caminho de uma maneira muito habilidosa. Mas quem faz mesmo são os alunos. Então, você tocou no assunto da matemática, né? A matemática, do mesmo jeito. Como que a gente vai ensinar matemática? Eles vão aprender matemática fazendo. Eles vão aprender matemática pensando, elaborando, construindo ali aquele raciocínio. É através da tentativa, do erro, é o pensamento científico. Eu tenho uma dúvida. Como será que faz isso? Como será que eu chego nisso?
Então, ele vai conduzindo, ele mesmo vai fazendo esse pensamento junto com o professor para chegar naquele resultado. Então, muitas vezes, ele vai aprender diferentes formas de resolver uma questão, uma equação, um problema. Não precisa necessariamente ser a mesma. Mas a gente amplia essa visão. Eu não vou ensinar só um jeito de fazer divisão, eu vou ensinar mais de um jeito de fazer divisão. E, de repente, você, enquanto aluno, se identifica com um, o outro se identifica com o outro, mas o importante é, todos chegaram no mesmo resultado e o resultado está certo. Então, quando a gente liga lá na frente do vestibular, mesmo que daqui 10 anos continue o mesmo formato, o aluno que trabalha numa metodologia como essa, que aprende, não importa, você percebe o formato da prova, ele vai conseguir resolver aquilo, porque ele vai ter habilidades de pensar diferente, pensar fora da caixa, pensar diferentes formas de resolver o problema ou a questão. Então, ele sabe, sim, interpretar muito bem, ele sabe com mais amplitude, resolver a matemática. Por isso que tem uma coisa também que acontece. Muitas vezes, os pais se frustram porque eles comparam, né, escolas, e isso é natural. Eu quero, como mãe, o melhor para o meu filho, mas será que o que eu estou oferecendo é o melhor para o meu filho? Então, aí não comparar é onde as coisas tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque, às vezes, uma metodologia de decorar, ele vai sim apresentar resultados mais rápidos. Nossa, tá somando, já sabe, já tá dividindo, já tá multiplicando. Ok, mas só por aquele caminho. Percebe que esse outro caminho, que é o que a gente faz, pode ser que ele demore um pouco mais para resolver as mesmas questões, mas ele está resolvendo de uma forma muito mais aprofundada. O que quer dizer é o seguinte, se ele olhar uma prova do ensino convencional e a prova de vocês, ele vai demorar mais um pouco, mas no final ele vai ter o mesmo entendimento. É só a forma que está apresentando para ele que é diferente do que ele está vivendo na escola, no dia a dia, na metodologia de vocês. E não é demorar para fazer a prova, tá? Assim, o tempo de duração que eu faço a prova, mas eu falo assim, demorar para aprender, para chegar naquele nível. Então, às vezes, numa escola, meu filho já está escrevendo, meu filho já está lendo, mas ele fez aquilo de uma forma muito de memorizar, como a gente falou, de decorar, de decodificar, rápida. Ok, funciona, a gente também foi educado assim, funcionou. Só que se eu posso fazer com que aquilo perdure pela vida toda dele, por que não? Se eu posso entregar para ele diferentes formas de resolver e isso trabalhar essa flexibilidade cognitiva, que lá na frente vai ser tão necessária para lidar nas relações, para lidar em qualquer trabalho, por que não fazer isso? Por que não já crescer com isso, né? E a gente ainda nem falou do bilinguismo, que lá a gente trabalha em 2 línguas, que vai muito além de aprender 2 idiomas. O tempo todo. Né? É muito além. Então, assim, o bilinguismo, a gente hoje tem estudos já científicos que comprovam. Não é só uma questão de aprender uma segunda língua, porque o mundo é globalizado e precisamos falar inglês, né? Lá trabalhamos português e inglês. É uma questão de desenvolver o cérebro, desenvolver flexibilidade. Pessoas bilíngues desenvolvem outras conexões. Isso é comprovado em exames de imagem, é super bonitinho de ver. A ressonância funcional magnética, ressonância magnética funcional que a gente fala. Cores diferentes no cérebro vão se acendendo, o monolíngue não tem, o bilíngue tem. Estudos comprovam, por exemplo, o retardo no envelhecimento, no surgimento de demências, por conta desse cérebro que funciona diferente, pensa diferente. Então, assim, tudo que a gente entende que é o que há de melhor para a educação mesmo, para preparar não só para a carreira, não só para vestibular, mas para a vida, para o futuro, para ser, assim, um cidadão, né? Global. E me diz uma coisa, dentro da metodologia, provas, notas, quais são os critérios, quais são os diferenciais de avaliação? O que eu sinto, vendo você falar, é uma forma mais leve de ensino. Acho que a criança ela fica mais à vontade para ter uma amplitude no olhar do dia a dia. Ela vai fazendo as coisas no dia a dia. Eu até tive na escola também, achei bastante interessante o ambiente, a movimentação, achei tudo muito como é que eu vou dizer, intuitivo, né? Assim, uma coisa... Você vê que o ambiente é diferente. Mas e os critérios de avaliação, de você apresentar os resultados? Como é que funciona? É importante falar, né? E ter esse cuidado com parece que é muito livre, muito solto, e não é isso, assim. As crianças têm uma rotina, então eles aprendem desde cedo que a escola funciona na base de uma rotina. Eles sabem o que vai acontecer a cada momento, isso é apresentado no início do dia para eles. Então isso traz essa organização, isso traz essa diminuição da ansiedade de eu não saber o que vai acontecer, isso é compartilhado. E também abordamos todos os conteúdos que são exigidos aí na BNCC, né, nas leis de diretrizes e bases. Então, todas essas normativas
toda e qualquer escola tem que seguir, então a gente segue. Então é como você falou, a forma como eu entrego esse conteúdo é que é diferente. Então trazendo esse aluno mais para essa autonomia, esse aluno que é pensante, que é reflexivo, que é crítico, né? E aí quando a gente chega no momento assim de avaliações, existe também, não é uma escola que não tem avaliação, é tudo solto, o aluno que escolhe, não é bem assim não. Então tem que ter a limite, impressão é do ambiente mais... E aí, né, é um grande, assim, equívoco que às vezes as pessoas têm, e não é. E aí a avaliação, ela acontece também de diferentes formas. Se eu tenho uma metodologia que engloba essas diferentes habilidades, não faz sentido, no final das contas, eu engessar numa habilidade única, que é ler, entender e executar, que eu memorizei e estou aplicando ali. Então, a avaliação, ela acontece em trabalhos que eles vão apresentar, ela acontece, de repente, vai ser um formato de como a gente está fazendo aqui, uma entrevista. Então, o aluno está sendo o tempo todo avaliado. É como se a gente tivesse marcos, que a gente tem isso já anotado, né, internamente, de desenvolvimento daquela aula, daquela habilidade. Então, o professor já vai seguindo aquilo e vai conseguindo avaliar se esse aluno atendeu, não atendeu, a observação, o registro, as atividades, e também temos momentos que temos que aplicar aquele conteúdo numa prova, vamos chamar ali tradicional, né? Numa prova de só realizar atividades. Isso também tem, mas não é só isso. O diferencial está aí. A avaliação lá não se resume a isso. A avaliação, ela é ampla, são vários critérios de avaliação, né? E aí fidedigna mais, assim, eu acho que é mais coerente com esse aluno. Ele não está sendo avaliado só naquele momento, ele está sendo avaliado como um todo. Perfeito. Né? Vou chamar os comerciais, nós vamos voltar depois para falar um pouco da família atual. Como que está a família? Porque a gente está vivendo... Os pais são a geração mais recente, né? Como que mudou dos pais de hoje para os pais de algumas décadas atrás? A gente volta já. E você tem muito a ganhar. De volta com a segunda parte do Arcanjo Entrevista desta quarta-feira, dia 19 de novembro. Hoje o Fernando Arcanjo recebendo ao vivo aqui nos estúdios a Marilise Diniz, ela que é pedagoga, pós-graduada em Gestão Escolar e Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, e é também diretora da Maple Bear Penedo. Você que está pelo rádio, ótima quarta. Você que está no YouTube também assistindo, vendo e ouvindo esse bate-papo, Real FM 939, bom dia. E o bate-papo continua a partir de agora, Arcanjo. Marilise, vamos lá. E a família? Hoje está mais fácil para os pais, está mais difícil. Você vê que hoje o jovem ele está mais um caminho mais independente, mais como é que estão os pais de hoje na relação com seus filhos? Porque eu acho que antigamente o querer que o seu filho seja alguma coisa era uma coisa mais aceitável. Eu acho que hoje o querer está meio fora do controle dos pais. Uhum. E eu acho que até a metodologia de vocês, ela entra muito nessa seara, dando mais amplitude para essa criança, para ela ter, trilhar o seu próprio caminho e conhecer as suas próprias habilidades. Como é que você vê na atualidade hoje os pais? Uhum. Eu vejo assim, Arcanjo, as famílias, né, vêm das suas educações, cada família tem a sua bagagem, que vivenciou. Então, eles tentam trazer muito para a criação, para a educação dos filhos, o que eles tiveram de melhor, e tentam evitar aquilo que não foi legal, ou experiências negativas que eles tiveram. Isso é muito importante. Só que todo movimento da sociedade, ele tende a ir para os extremos para chegar num ponto de equilíbrio. Então, ou uma educação muito repressora, que também, assim, de muita rigidez, a gente tem acaba não funcionando, assim, né? De uma certa forma, nesse extremo, não, tudo que é no extremo. E ao mesmo tempo ir para um movimento de muita, assim, permissividade. Então a gente tem que ter também cuidado, que também o risco. Não dá certo. Então eu vejo hoje pais em busca de tentar, assim, saber, e aí, como que eu faço? Qual que é o melhor caminho? E realmente, assim, tentar vir para um ponto de equilíbrio nesse meio do caminho, eu acho que é, assim, o grande X da questão. E é muito difícil. Então, hoje os pais, ou eles acham que, não posso ficar bravo, não posso. Não é bem por aí. Ou então, não coloco ali limites. Não, tem que ter. Então, a gente trabalha muito com as famílias, assim, olha, o limite é importante. A gente fala que é a firmeza. Mas você acha que entre colocar limites, negociar,
A negociação entre pais e filhos, você acha um fator positivo ou não? É isso, acabou, ou não é? O que você vê? Não, depende, assim, muito da situação. Tem coisas que são negociáveis. Exatamente, era isso que eu ia falar. Cada família tem os seus valores, as suas questões que são inegociáveis. Então, aquilo que é inegociável não tem que ser discutido, não vai ter essa possibilidade de escolha, não vai ter margem para negociação. Então, isso tem que estar muito claro para os filhos e isso tem que vir com uma consistência. Então, não pode assim, hoje não pode, mas amanhã, sei lá, tô cansado e, vai, né, libero, faz. Então, isso para a criança fica muito incoerente. Então, óbvio que ela vai tentar sempre daquele mesmo jeito para conseguir aquilo que ela quer. Então, assim, não, tem que o inegociável, a gente não abre mão, assim, é isso e acabou. Então, é nesse momento que os pais precisam ter muita firmeza e muita consistência. A consistência é repetir aquilo, aquela ação, aquela conduta. Agora, tem coisas mais simples, talvez, que sim, por que não? Podem ser negociáveis ali. E hoje a gente vive um mundo em transformação, uma transformação muito rápida, né? A gente, na verdade... A gente pode dizer que não sabemos como vão ser as profissões daqui a 10 anos. Tudo pode mudar e tá num ritmo muito rápido. Sim. Como que os pais se posicionam nesse mundo de tantas vertentes e de mudanças que a gente mesmo não sabe? Dando o quê? Controle emocional, amplitude... E até a mesma coisa, saber falar. A gente tem aquela figura daquele menino Caxias que sentava quietinho, estudava, passava na faculdade federal, depois era PhD e era aquele gênio, aquele gênio tímido. Essa figura hoje, ela tem mais dificuldade do que aquele menino que é mais falante, que é mais sociável... que tem uma facilidade com tecnologia. Como é que você vê esses dois perfis? De novo, né? Nós estamos falando assim de profissões, muitas vezes, que a gente... personalidades, né? E quando a gente fala assim, do futuro, o que esses pais podem fazer, ou esses jovens, essas crianças, o Fórum Econômico Mundial, ele disse que 65% das profissões do futuro, né, do que está acontecendo no futuro, a gente não sabe ainda quais vão ser. As profissões vão mudar. A gente está preparando hoje as crianças e os jovens para profissões que a gente ainda nem sabe quais vão ser. Porque as coisas vão mudando a esse nível, assim, da gente ter profissões daqui para frente que a gente hoje ainda não conhece. Então, restringir o pensamento, assim, só para o agora tem que ter cuidado com isso, né? Então, quando você cita, o jovem só que estudou ali e o outro que é mais falante, a gente tem que pensar num equilíbrio, em preparar essas crianças para esse futuro. Quando você cita habilidades emocionais, habilidades de autocontrole, isso é o que a gente entende, que a gente vê que é o importante. Independente do que vai vir, porque se a gente não sabe o que vai vir para lá, não adianta hoje a gente ficar inventando coisas e fazendo coisas mirabolantes. Vive o dia, o momento. Mas eu preparo essa criança, esse jovem, para enfrentar desafios, quaisquer que sejam eles. Então, se eu emocionalmente estou segura, preparada, enfim, tenho esse autocontrole, lá na frente, o que vier, eu vou conseguir lidar com as situações que vierem no futuro, com os desafios que vierem no futuro. Então, percebe que não é só lá o conteúdo e estudar, e a criança que é tímida, não é uma questão disso, e nem tanto, então eu vou ter que ser extremamente falante. Não, mas peraí, Tem lugar pro tímido... mais concentrado essa regulação mesmo emocional. Esse tímido vai precisar desenvolver habilidades, né, de comunicação, essas habilidades de resolução de problema, essas habilidades, né, de conseguir, de repente, falar em público, porque isso são habilidades que vêm sendo cada vez mais exigidas. Então, assim, identificar muito também a individualidade, trabalhar as habilidades que cada um precisa desenvolver. Então, aquele mais falante, talvez ele precise desenvolver uma certa organização, um certo autocontrole, um foco, para ele conseguir também absorver ou ter aqueles conteúdos que o mais tímido está tendo. Então, é muito isso, assim, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio dentro de uma sala de aula, como era antigamente, né? Dou o conteúdo, professor, dou o conteúdo e pronto. Não, a gente tem que abrir margem para atender também as individualidades. Para ilustrar, ou seja, o tímido pode ser um programador e
falante pode ser um social media? Pode. bem É grosso isso, modo. né? Trabalhar muito essas habilidades. É potencializar o que ele tem de qualidades, de habilidades, né? E trazer para essa criança, para esse jovem, o que está faltando ali, ou que ele tem mais dificuldade de desenvolver. Então, na prática em si, lá na Maplebear, por exemplo, a gente trabalha os centros de aprendizagem, que a gente fala, né? Então, dentro da sala de aula, como se fossem pequenos grupos. Não necessariamente esses pequenos grupos estão trabalhando a mesma atividade ao mesmo tempo. Tem um objetivo, um propósito, mas os grupos estão trabalhando colaborativamente para que um possa auxiliar o outro, e a gente vê nessa troca que o que você tem, você consegue desenvolver melhor em matemática, você vai me ajudar naquilo que implica em matemática, mas eu me dou melhor ali com a escrita, então eu vou te ajudar na parte da escrita. E através desse modelo, dessa troca, um está desenvolvendo o outro. Então existe esse ambiente de muita sinergia ali, de muita coisa acontecendo em sala de aula. O que eu entendo é o seguinte, é preservar a essência, entendeu? Ou seja, uma essência, uma natureza de uma pessoa preservada, direcionada, resulta num ser humano muito melhor. Sim. Do que você querer mudar a essência do que, que não é tão falante para ser falante. Isso. E do que é muito falante, que ele fica pra ele se retrair. Isso, é isso mesmo. É desenvolver ainda mais essas potencialidades e também trabalhar, como eu falei, essas dificuldades, né? Então, por isso que uma escola, talvez, num formato assim, mais engessado, vamos chamar assim, não atenda isso, né? Então, aquele que é quietinho, ele vai continuar sendo sempre quietinho, ou aquele que é o falante não vai desenvolver o interesse ou habilidades para uma outra coisa. Então, eu acho que é preparar o todo, né? E vamos lá. Lá vocês vão até o 5º ano. Isso. E depois? Sai de lá. Como é que ele vai se encontrar em outra escola? Como é que a preparação é justamente para isso, para ele sair de lá com uma base que ele esteja apto para dar continuidade em qualquer outro tipo de ensino? Como é que funciona isso? Na verdade, não, né? Eu venho do estado de São Paulo, eu venho de uma Maplebear que já tem até o ensino médio lá. Então, as escolas Maplebear, elas vão abrindo uma série por ano. Então, hoje a Maplebear Penedo tem até o 5º ano. O ano que vem teremos o 6º ano, vamos dar o pontapé inicial no nosso Fundamental 2, que lá a gente chama de Middle Years. E aí a Maplebear tem toda essa estrutura para chegar até o ensino médio. E o ensino médio que qualifica muito bem os seus alunos. A gente fala de um ensino médio que tem dupla diplomação. Então, por ser uma escola bilíngue, esse aluno sai com essa dupla diplomação, tanto para o currículo, enfim, para atender as demandas brasileiras, quanto para se, de repente, a família quiser e tiver a intenção desse filho estudar fora, né? Então, assim, é um currículo diferenciado que prepara. E os nossos alunos, hoje, outras escolas, né? Aqui, Maplebear Penedo ainda está nesse início dessa trajetória. Outras escolas aí consolidadas, que têm o seu ensino médio, a gente tem muitos resultados positivos no Enem, né? Em Olimpíadas. Então, responde aquilo que você falou. Será que está preparado para fazer uma prova dessa, já que é um formato, vamos dizer assim, diferente? Sim, está, com certeza. Porque é o que a gente diz aqui, né? O tempo todo eu afirmei isso. A gente prepara o global, a gente prepara o todo. Então, eu enquanto aluno, desenvolvo habilidades para me dar bem em qualquer situação. Então, pode ser... Então, o nosso aluno, por exemplo, vai se dar bem num Enem, vai se dar bem no vestibular, mas vai se dar bem também se ele tiver que enfrentar uma entrevista de emprego, vai se dar bem se ele tiver que debater alguma coisa, vai se dar bem se ele tiver que fazer uma palestra, né? Porque é isso, esse olhar mais amplo e para outras habilidades que não só aquela de memorizar, de decorar e colocar no papel. É que, na verdade, hoje, do jeito que, na atualidade, a graduação convencional não é o único caminho. Não é o único caminho, né? E como a gente disse, a gente está preparando essas crianças para profissões que a gente nem conhece ainda, né? O futuro é isso, tá? Em constante mudança. Hoje a gente vê mudanças muito rápidas. O celular que eu tenho hoje, já daqui a um mês já está desatualizado, e aí é um outro, né? Outro formato, outro modelo. Então é isso, assim, tudo muda muito rápido. Então é esse caminho de ir preparando para o futuro incerto. E o perfil profissional também, o jovem, ele já... depois da adolescência, ele tem uma outra visão de mundo. Ele quer um horário mais flexível, ele quer... ele não vai entrar mais numa corporação e não pensa ficar a vida inteira, não pensa no concurso. Então tá tudo muito em mutação, né? Então eu acho que esse posicionamento dessa forma de ensino, de você ter alguém que seja capaz de olhar uma situação
ter a sua interpretação e saber o que é melhor para ele mesmo, independente dos pais. Os pais estão ali para direcionar, para dar princípios. Apoio, isso aí nunca vai mudar. Sim, e tem que Mas ter. Esse jovem, ele já tem a sua visão da vida, do que ele quer. Isso a gente pode dizer que é um caminho sem volta, quase. Sim. E a gente entender isso, que são diversas profissões que a gente tem hoje, que não é só o caminho da faculdade, não é o único, não é a única possibilidade. Ele pode adquirir conhecimento e experiência de outras formas. Eu acho que é muito aliar isso, sabe? A família também entendendo um pouco essas mudanças, a família também procurar e se informar e cada vez mais buscar como que está sendo esse mundo, para que mundo eu estou preparando esse meu filho, para poder também expandir esses horizontes, porque é normal, é natural a gente se basear pelo aquilo que a gente teve, como eu falei, né? Pelos nossos pais, pela criação, pela educação que a gente teve. Então, na nossa época, sim, era muito importante, significativo ter uma faculdade. Depois, não, a faculdade só não bastava. Teve um boom, muitas pessoas tendo acesso à faculdade. Não, agora tem que ter especialização, tem que ter uma pós-graduação, e, enfim, e por aí vai. Continuar essa carreira nessa linha de estudos. Hoje em dia isso já mudou, né? São várias profissões que vão surgindo, é aquele que quer empreender, o aprendizado que acontece de uma maneira meio que orgânica, eu vou fuçando, eu vou pesquisando. Hoje em dia, na YouTube, tem pessoas renomadas que dão cursos, então não só necessariamente esse caminho, mas esse caminho ainda existe. O importante é saber que a escola prepara para qualquer caminho, né? Prepara para a vida. Dentro vamos chamar assim, do ecossistema Maple Bear, quando os pais entram lá pela primeira vez, o que te chama mais atenção em relação a... O que eles veem que falam, opa, peraí, o que se nota de diferente? Olha, no primeiro dia, cheguei lá e vou olhar. Na Maple Bear Penedo, né? Na nossa escola, eu acho que o primeiro impacto que é o lugar, né? Que é incrível, é o né? visual, é isso que eu ia dizer, assim. A estrutura da escola, o campus é incrível, a gente está cercado ali pelas montanhas. É lindo mesmo. Então, nesse sentido de proporcionar para os alunos a experimentação, eles têm muito contato com a natureza, temos uma mini floresta. Aquela coisa só concreto, chega, realmente, o ambiente lá é muito agradável. Temos uma mini floresta, temos uma fazendinha, então eles cuidam da fazenda sim, eles ajudam ali na limpeza, isso já vai ensinando essas habilidades de cuidado, de respeito à natureza, de respeito ao trabalho do outro, a horta. Então eles também plantam, eles também colhem, o que eles colhem é preparado na cozinha, então aí eles já emendam com habilidades de entender esse processo do produto virar um outro produto final lá, né? Então o produto bruto ali na horta que vira um prato, que vira algo que é produzido. E aí a gente tem logicamente as salas de aula, nesse formato assim, onde o aluno está ali atuante, eles estão trabalhando em grupos, o professor está ali também conduzindo a situação, é um ambiente colorido, com muita, os trabalhos dos alunos expostos. Então, o primeiro momento que a família vê é isso. É verdade. E isso chama a atenção, assim, porque é realmente muito bonito. É poder sair da cidade, da correria e desacelerar e estar num lugar onde você fala, nossa, deixa eu também contemplar e agradecer, sabe? Aquilo que tem. E aí, depois, no segundo momento, é o acolhimento. Porque é uma equipe, assim, extremamente amorosa, extremamente acolhedora, né? Nossas professoras, as meninas da secretaria. Então, são essas duas coisas que no primeiro momento chamam a atenção, porque a gente quer mesmo ter carinho, né? Acolher, enfim, fazer da escola uma segunda casa, um lugar onde eles se sintam bem e queiram ficar. E você sente, assim, as crianças que vêm de outros ambientes, elas têm dificuldade de se adaptar ou é muito rápida a adaptação? Eles já se situam, já vai com aquela sensação boa de um lugar bonito, arborizado, horta. Como é que é para a criança? A gente fala que é o prazer, assim, aprender, né? Então, quando eles vão ser muito bem acolhidos, não só também pela equipe, né? Mas também pelos colegas. Como essas habilidades são muito incentivadas, então eles estão ali sempre na troca com os pares, são as próprias crianças que vão receber, que vão acolher, que vão mostrar a escola, como as coisas funcionam. E como, assim, é muito na prática, né? Ele colocando a mão na massa, ele fazendo. Uma hora a gente está sentado em roda, outra hora está no grupo, outra hora sai, vai fazer uma atividade na floresta, volta. Então, como existe esse dinamismo, as crianças costumam se adaptar super bem, né? Existe um período, claro, de adaptação e normal, isso em qualquer lugar, mas eles se adaptam bem. Maravilha. Maria Elisa, infelizmente nosso tempo acabou. Assim, foi um tema muito gostoso de falar.
e principalmente da gente pensar no futuro das nossas crianças e o que os pais podem proporcionar de melhor e tendo essa oportunidade de entender como funciona a Maplebear. Muito certeza. Obrigado. E quem quiser conhecer, quem quiser visitar a escola, tem algum agendamento, enfim, como é que faz para as pessoas conhecerem a Maplebear? Pode entrar em contato, né? Seja pelo WhatsApp, e aí pode agendar o horário. A gente fala, não tem problema chegar lá e, né? Tô passando aqui, tô indo para Penedo, deixa eu parar aqui na Maplebear. Tudo bem, entra, vai ser bem recebido. A gente fala que quando é o agendamento, a gente consegue dar uma atenção melhor, mas chegando lá, sempre vai ser atendido, sempre vai ser recebido por nós todos lá. Maravilha, sensacional. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que tenha muito sucesso, que cada vez mais vocês criem seres humanos incríveis, que o mundo precisa muito disso. Isso, muito obrigado. A gente acredita que a educação é arma para mudar o mundo, né? Sem Eu que dúvida agradeço nenhuma. a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. O Arcanjo Entrevista de hoje fica por aqui. Semana que vem, às 9 da manhã, Fernando Arcanjo volta com mais bate-papo, mais conteúdo e mais conexão com você.